o Corinthians corre risco de debandada. Já foi o Cássio, Carlos Miguel, Paulinho rescindiu, mas tem outros jogadores também. Eu queria que o Lucas falasse sobre isso. Raul Gustavo, Pedro Raul. Traz um panorama para a gente, Lucas, e aí a gente debate esse assunto, o Corinthians podendo sofrer essa debandada aí. Cara, tem várias negociações em andamento. A mais quente é a saída do Raul Gustavo para o futebol mexicano. Ele que deve acertar com o Tijuana, uma rescisão de contrato, que a gente vai pegar apenas uma compensação, um jogador que já não estava nos planos do Antônio Oliveira. E aí outras negociações mais difíceis, uma é pela saída do Pedro Raul. Há poucos dias a gente falou do interesse do Grêmio, que não avançou. E hoje a gente publicou no UOL uma notícia que primeiro foi publicada por um colega, Leonardo Fontes, que o Samir Carvalho conhece muito bem, na região da Baixada Santista. Ele disse que Corinthians e Santos acertaram o empréstimo do Pedro Raul entre os clubes. Estava tudo certo, mas o próprio Pedro Raul chegou, não, na Série B eu não jogo, acho que eu tenho um mercado melhor e está esperando outras propostas. Então a ideia do Corinthians de diminuir a folha salarial pagando apenas uma parte do salário do Pedro Raul não se concretizou. Ô, Lucas, desculpa te cortar, não esquece aí de completar com todos os jogadores que podem sair. Mas se o Pedro Raul vai para o Santos, com o Corinthians pagando parte do salário, o Augusto Melo cravou isso várias vezes. Fez com o Luan. Ele falou, no meu mandato, não vamos emprestar jogador pagando parte do salário, e inclusive ele falou, inclusive ele ia cobrar pelo empréstimo. E eu tenho certeza, né, sem desmerecer o Santos, cobri o Santos lá por 15 anos, o Lucas também por muitos anos, o Santos não tem condição de pagar 720 mil reais. Eu apurei. Eu tive acesso ao contrato do Pedro Raul. 720 mil reais por mês. O Santos teria condição, Lucas, hoje? Nenhuma. O teto é 400 mil, que é o que o Santos paga para o Patrick, grande reforço que chegou aí na última janela. Então, assim, tá longe do que o Pedro Raul recebe. O Santos até falou com o Corinthians de pagar uma parte, né, pagar uma comissão, um valor pela liberação por empréstimo, mas não pagaria o salário inteiro. E o Augusto Melo tinha conversado com o Marcelo Teixeira que pagaria parte do salário do Pedro Raul no Santos. Ô, Lucas e Zamir, mas o nosso amigo Augusto Melo disse também que ia contratar veterano e trouxe o Pedro Henrique do Inter, que não jogava nem no Inter. Ele disse que não tinha intermediário. Assim, se a gente Gustavo Henrique também. Disse que no Campeonato Paulista a Arena já ia aumentar. Ia ter mais gente. E disse que em uma semana ia mudar o nome do CT Joaquim Grava. Tá sem o banner, tá rasgado, mas tá lá o nome até hoje. Então, assim, se a gente fosse basear no que foi dito, não leva absolutamente nada. Agora, é um péssimo... Pena para o Corinthians que não se concretizou o negócio, né? Azar e sorte do Santos. Porque, assim, não, e tem outro negócio também, não sei se o Lucas vai falar sobre isso, Lucas, que é a questão com o Grêmio, porque o Corinthians está atrás de um goleiro, o Adriel está emprestado ao Bahia, mas pertence ao Grêmio, podia rolar uma troca também, envolvendo inclusive o Natan, que toda janela, tem alguns jogadores que toda janela está no noticiário do Corinthians, né? Natan, Michael, Wallace, nós vamos falar sobre o Wallace daqui a pouco também. Mas, o Lucas, você tem essa informação também em relação ao Grêmio, do Pedro Raul? Sim. É uma conversa que parecia avançada. A princípio se falava de dinheiro, depois veio a possibilidade do Adriel, no caso do Carlos Miguel. Mas a informação que eu tenho é que a prioridade do Corinthians é o goleiro Santos, do Fortaleza. O Corinthians teve 200 caras oferecidos nos últimos dias, tem avaliado vários jogadores para a posição. E um dos empresários desses jogadores oferecidos teve uma reunião com o Fabinho Soldado no Parque São Jorge ontem, e ele falou, esse aqui é meu jogador, que é um desses que são oferecidos. Você tem interesse? Ele falou, cara, vamos avaliar, mas quem o Antônio Oliveira quer é o Santos. Então, a gente vai esperar essa negociação. Se não der certo com o Santos, tem o Adriel do Grêmio, tem o Hugo Souza, que volta de empréstimo de Portugal, que está no Flamengo, o goleiro Ochoa foi oferecido, Matheus Mendes, do Atlético Mineiro. São vários nomes na pauta do Corinthians, mas a prioridade para a posição é o goleiro Santos, que é reserva do Fortaleza, que viria para ser essa solução do Corinthians na posição. Ô, Perrone, qual seria o melhor goleiro para o Coringão aí? Desses aí é o Santos, né? Eu acho, mas assim, não faz sentido você trazer um cara que está na reserva. Vamos falar da Série B, ô, Perrone, vamos pegar essa... Desculpa. Sei que você falou, tenho que me acostumar, tá certo. Eu só não sei se eu consigo também com o Vitão junto, porque aí também adaptação tem que ser dura. Mas, assim, desses aí, eu acho que o Santos. E agora, eu acho que o perfil que você tem que buscar, né, o que eu buscaria, seria de um goleiro experiente, um cara que está atuando, né, acho que seria por aí. Também.
Já Marcelo gosto Groi mais. Tá livre no mercado. Tem 36 Não. anos, mas é esse cara experiente. O Santos é reserva do João Ricardo no Fortaleza. É, O pois Santos não é. jogou no Flamengo. E assim, gente, eu vou voltar para Corinthians e São Paulo. Em 88, viva a memória, o Lucas era um feto e a gente já estava aqui no mundo. O Ronaldo estreou contra o São Paulo pegando pênalti do Dario Pereira, o Corinthians ganhou de 2-1 no Morumbi. O Ronaldo, sabe quem eram os goleiros do Corinthians naquela época? Eram Carlos e Valdir Pérez, os goleiros da Copa de 86 e 82. Um se machucou no começo do campeonato, outro se machucou depois e entrou ele. Olha, não é fácil substituir o Cássio e o Carlos Miguel, mas assim, é cara da casa, seleção de base, tá pronto? Acho que não. Agora, para trazer um que você não sabe, o transfer ban pode ser uma solução para o Corinthians. Eu vou falar aqui um absurdo, porque se não tivesse transfer ban e não gastasse dinheiro com Mateuzinho e Pedro Raul e tivesse como reserva Léo Maná e Arthur Souza, estaria pior o time. Ou estaria no mínimo igual com mais dinheiro. Então, assim, para queimar dinheiro, falaram até em Karius, que deu um título para o Real Madrid contra o Liverpool há 7 anos atrás. Ali. Então, assim, falaram não, o empresário dele estava no Brasil, inclusive continua tentando, o assunto morreu, mas ele continua aí tentando voltar à pauta, pelo menos a informação que eu tive ontem. Então, assim, para trazer alguém que não vai resolver o problema, gente, caso Mateuzinho, é caso Pedro Raul, Félix, gasta dinheiro que vai resolver, né? Pelo menos eu penso assim. Vai resolver? Então deixa uma coisa... Para trazer esses caras, deixa o Donelli para ver o que vai dar. O que não pode... Essa informação que o Samir deu do valor do salário do Pedro Raul, 700 mil. Aí depois o cara não sabe. Dá para almoçar em Goianás, hein? Dá para almoçar em Goianás. Depois o cara não sabe por que não consegue pagar salário em dia. Você tá cheio de dívida e gasta 700 pau por mês num cara que não joga bem há 2 anos, é óbvio que você não vai conseguir pagar salário. E ele assinou 5 anos de contrato, não foi? Deixa eu ver quem que tem mais cara de nerd aqui para fazer essa conta. 720 mil em 5 anos. 60. Vai. De cabeça, Lucas, tu tem cara mais de nerd aqui entre nós. Cara, eu acho que é 35 milhões. Eu sou de humanas, velho. Nem pergunta para mim. 30, não, acho que dá mais, não dá? Não, somando... 42 milhões. 35. Não, e aí já na sua conta, Lucas, já que você é mestre nas contas, já acrescenta os 5 milhões de dólares também. Quanto que vai ficar o pacote Pedro Raul em 5 anos? Cara, a gente tá falando de mais de 60 milhões. 60 milhões, mais ou menos? Acho que uns 60 milhões. Somando. Dá 42 só de salário. Aí. É inacreditável, cara. Então, assim, é uma Ele não jogou no Vasco, pô. Não, Pedro Raul, a mãozinha dele aí, ó, a mãozinha dele aí, foi um tapa na cara do torcedor corintiano pelos valores, não desmerecendo o jogador, mas não poderia pagar 720 mil de salário e 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, sendo que já tinha o Yuri Alberto, que ninguém lá quer que o Yuri Alberto seja reserva, até porque ele tem potencial de venda para a Europa. Então, realmente, foi uma contratação muito errada. Tava jogando o Romero de 9 ainda, né? Tinha o Arthur se destacando na copinha quando contratou. E 4 ou 5 meses depois, você tá estudando emprestar para um rival também que está em outra competição, pagando parte do salário, descumprindo mais uma promessa. E a mesma coisa que a gente deve fazer com o Fausto Vera, que aí o erro não foi da gestão Augusto, que o investimento foi do Duílio, investimento de 35 milhões, que o Corinthians se compromete a pagar, não paga, faz dívida e agora quer repassar a dívida para negociar o cara. Então, assim, o Corinthians está mostrando que erra nas decisões. E, assim, errou com o Mateuzinho, errou com o Pedro Raul, e me parece que está seguindo o caminho errado. Porque, assim, Hugo Souza, porque o Fabinho trabalhou com ele. O Santos, porque o Antônio trabalhou com ele. Não tem scout, então. Você pega quem o diretor e o goleiro trabalhou na carreira, para que gastar com scout, analista, ver número? Se o cara confia, beleza, traz. É esse o argumento do Corinthians. Não tem scout e não tem gente que entende do clube lá. Porque o seu Antônio Oliveira, foi ele da ideia inacreditável, impublicável de falar em Davis. Tinha que ser preso a pessoa que fala isso, deu isso no Corinthians. E é ele que escalou o seu cara. Então, assim, a pessoa tem que entender de futebol e do clube. Falta alguém que entenda um pouco onde está pisando ali, porque falta noção. Às vezes, eu vejo as pessoas assim, eu paro de olhar e falo, será que é do sensacionalista ou é real a notícia? Eu não sei mais o que é real, o que não é. Assim, até quando é coisa dito para mim, não. Eu falo, será que eu ouvi direito? Será que eu começo a não acreditar em mim mesmo, porque é inacreditável as coisas que estão acontecendo no Corinthians, gente. Falta noção. Assim, nós estamos falando de valores absurdos. As pessoas falam assim, o Corinthians não compete com Flamengo e Palmeiras porque está em crise financeira. Uma pinóia, porque não está economizando. O Corinthians tem a 3ª folha do país. Se fosse isso, beleza. Não vamos competir porque tem a 18ª folha para economizar. É ruim, mas dá para entender. Não, o Corinthians é o 2º ano seguido que tem a 3ª folha e tem um 15º time. Essa conta não fecha, gente. E o Coronado? Coronado ganha. E o Coronado? Quanto ganha?
Esse é o 2 problema. milhões, 2 milhões por mês o Coronado, pagou O Hugo quase jogava no 5 Goiás. O Hugo quase jogava no 5 Goiás, gente. quase 5 milhões de dólares no Mateuzinho. Ô, Lucas, para a gente fechar a conta aqui dos jogadores da debandada, né, do Corinthians. Aliás, antes de. Você vai falar do Fausto, do Raul Gustavo. Eu só quero deixar claro uma coisa aqui. Os salários estão atrasados, 2 meses de direitos de imagem, 1 mês de CLT. Eu já vi isso acontecer. O Lucas estava lá em 2015 no Santos. O Santos atrasou o salário, deixou chegar a 3 meses. O Edu Dracena foi pro Corinthians, campeão da Libertadores no Santos, hein? Não tem essa não, viu? E nesse time do Corinthians aí tem poucos jogadores hoje com identificação com o clube. O Edu Dracena foi pro Corinthians, o Arouca foi pro Palmeiras, o Aranha foi pro Palmeiras, o Mena foi pro Cruzeiro. E todo mundo aproveitou. Nesse time que hoje há uma insatisfação muito grande com a diretoria e até com o técnico, nós vamos falar sobre isso, há um problema com o técnico também. Se o Corinthians deixar, e falta pouco, hein? Falta poucos dias, deixar atrasar 3 meses de direitos de imagem, nós vamos sofrer uma debandada, o Corinthians vai sofrer uma debandada de atletas, e não é só porque está liberando o Raul Gustavo para cá, ou enfim, quer negociar o Pedro Raul. Os caras vão sair por conta da Lei Pelé, viu, Perrone? Isso é um problemão, ele precisa arrumar a casa, mas assim, a conta não fecha porque você tem. O Duílio já gastou demais, o time dele, eu não lembro de cabeça agora, mas era também na casa de 20 ou 22 milhões que ele terminou o ano, para um time que passou a maior parte do campeonato brigando para não cair. Aí, quando chega outra diretoria, era óbvio que o que você imaginava? Você imaginava, os caras vão reduzir essa folha, né? Não tem, não, os caras mantêm num patamar parecido e o nível não melhora. Onde está o Corinthians? Brigando para não ser rebaixado. E assim, se acontecer isso que você está projetando, aí, sinceramente, eu acho que o Corinthians vai ter uma crise sem precedentes. Eu levantei essa ideia, Vitão e Lucas. Rapidinho para a gente matar esse assunto, vamos entrar na questão do Carille e do Antônio Oliveira. O torcedor ficou bravo comigo, mas não tem que ficar bravo comigo. Ah, tá projetando um negócio desse. Não, eu vi acontecer. Você não viu, Lucas, lá no Santos em 2015? Cara, isso tá... rapidinho aí, falta pouco para acontecer isso, viu, Vitão? Era um atrás do outro. E desculpa, Vitão. E mudou a lei nessa mesma. Eu lembro que antes tinha que ser 3 meses de CLT. Hoje o jogador já entra pelo direito de imagem, pelo fundo de garantia. O Rojas mesmo foi dívida do pagamento, mais o fundo de garantia. O mês de imagem ele picou a mula e a FIFA deu liberdade para ele jogar no Inter Miami. E o processo continua na justiça. Hoje em dia está ainda mais fácil rescindir contratos. Antes teve uma debandada com um cenário parecido e hoje está mais tranquilo de acontecer isso. Então, assim, está passando o tempo, o Corinthians não paga. Eu achei até digno, diante de muitas aspas, o Corinthians ter pago os funcionários, e minha informação é que pagou os jogadores que ganham pouco. Então, o jogador que subiu da base agora, o João Pedro Tchoca, o Kaique, o Arthur, esses caras que ganham menos, mas têm contrato profissional, receberam. Mas o Corinthians não tem grana para pagar os 700 mil do Pedro Raul. Por que será, né? Ô Vitão, rapidinho essa questão aí para a gente encerrar o assunto e ir para o treinador, Carille e Antônio Oliveira. Você acha que corre o risco de uma debandada ou eu estou exagerando? Estou sendo negativo demais, Vitão? Debandada eu acho que não vai rolar. Acho que vai ser casos pontuais. Porque o cara sabe que vai receber na justiça depois. É quase uma poupança para ele. Então, assim, e o empresário negocia, tá bom, não vai pagar agora, depois ele põe um jogador lá. Então, debandada eu acho que não. Mas caso quem tiver proposta melhor e o cara achar que é bom negócio, sai. É assim que funciona. Debandada eu acho exagerado, mas vai acontecer sim em alguns casos. Depende, cada um pensa em si, né? E é lamentável que esteja acontecendo isso. Agora, um clube que vive a situação que está e gasta esse dinheiro com Coronado e Pedro Raul, eu fico imaginando o seguinte: você está sem receber. O seu chefe fala assim, cara, nós estamos mal, dá uma força aí para mim que quando eu tiver eu te pago. Você fala, beleza. Aí o cara paga, contrata um cara para ganhar 720 pau, aí você fala, amigo, não, agora eu quero receber. Né? É assim que funciona em qualquer ambiente de trabalho, né? Então, debandado eu acho exagero. E outra coisa, eu como profissional, embora todo mundo sabe que eu sou corintiano, não escondo o meu time, eu respeito o cara que não recebe. Nem imaginava isso, que revelação. Não, mas tem cara que não fala. Não, eu recebo no DM assim, você não fala, mas eu sei que você é corintiano. Falou, descobriu, hein? Parabéns para você. Mas assim, eu não respeito a lei Vampeta, aquela, eu finjo que joga, vocês fingem que paga. O cara que fala, não vou entrar em campo, não recebi, tem meu... Agora o cara que entra e faz corpo mole, aí já não... Pelo menos eu não respeito. Agora o cara fala assim, olha, não recebi, não vou trabalhar. Agora, se quer jogar, joga recebendo ou não, depois corre. Não dá para entrar em campo e fingir que joga porque não recebeu. Esse tipo de comportamento, e acontece, é inaceitável, na minha opinião.
Ô, Lucas, tirando a debandada pela Lei Pelé, né? O Carlos Miguel, esse já vai sair. Pedro Raul com chances de deixar o clube. Em questão de negócios do mercado, quem já foi embora e quem pode sair ainda, Lucas? Ainda podem sair Raul Gustavo e Fausto Vera, eu acho. Além do Wesley, né? Olha, eu tô rezando todo dia pro Fausto Vera. Eu tô rezando. Tem 30 São Jorge em casa. Será que o Boca Juniors vai me dar essa alegria de levar o morto muito louco? Podia ser uma boa notícia pro Corinthians, hein? Será que essa boa notícia o Boca Juniors vai dar? Eu acreditava que o Atlético ia levar, porque ele jogou bem com o Milito lá, né? Era o Milito o técnico dele quando ele jogou bem. Será que vai ter uma boa... Eu tô rezando todo dia lá para São Jorge para levar o Fausto. Eu acho que a gente vai ter um bom indício no domingo se o Fausto for relacionado e atuar, então, no segundo tempo, cumprindo o 7º jogo, aí inviabilizaria uma negociação com o Atlético Mineiro. O Boca é o principal alvo aí, o principal interessado no Fausto Vera, mas eles falam em pagar no máximo 13 milhões de reais. O Corinthians comprometeu 37, pagou cerca de 20, deve 17, então esses 13 não pagariam nem a dívida e muito menos o que o Corinthians investiu. Aí o Corinthians fala assim, não, beleza, paga o que vocês puderem agora e assume a dívida com argentinos. Mas não é o que o Boca quer, o Boca também tem problemas financeiros até maiores do que o Corinthians, menor capacidade de investimento. Então, assim, o Corinthians está tentando negociar o Fausto quer sair, os empresários dele estão no Brasil, mas o negócio ainda está longe, essa equação está longe de fechar. A não ser que o Corinthians admita o prejuízo, como admitiria no caso do Pedro Raul no empréstimo ao Santos. E o Raul Gustavo, para a gente encerrar, Lucas, indo para o futebol mexicano. Tá praticamente fechado com o Tijuana do México. O Corinthians ganha apenas uma compensação aí pelos meses finais do contrato, nada que vai mudar a situação do caixa. Qual?